Na aula anterior, vimos como o Jusiá pode ajudar você a se preparar para uma prova, produzindo resumos em diferentes formatos, produzindo flashcards e questões múltiplas escolhas para ajudar no treino para uma prova. Nosso novo desafio é o seguinte cenário: compreender o conceito, fundamento e tese fixada quando há diversas decisões sobre o mesmo tema, e enxergar como que elas se relacionam entre si. Muitas vezes existem vários acórdãos, fundamentos distintos, votos divergentes e formulações que parecem semelhantes, mas que partem de premissas diferentes. E quando se está diante de um leading case julgado por tribunal superior, é preciso entender como o tribunal, como órgão colegiado, construiu aquela decisão a partir dos diferentes votos e fundamentos apresentados por cada ministro. Nessa aula, eu pretendo mostrar como o Jusiá pode ser usado para organizar diversos documentos jurídicos relacionados a um mesmo tema e permitir uma iteração contextualizada com base neles. Vou comparar julgados, organizar teses e aprofundar fundamentos de cada decisão. E para fazer isso, eu vou usar a funcionalidade de casos, que reúne o contexto distribuído ao longo das interações para criar uma memória persistente e compartilhada entre todas as conversas dentro daquele ambiente. É um lugar único para permitir que o estudante dê continuidade aos seus estudos, garantindo coerência do começo ao fim da interação. É possível abrir diferentes conversas em momentos distintos e sempre se beneficiar do contexto já construído. Para mostrar como podemos explorar os diferentes julgados, anexei 3 documentos dentro de casos. O primeiro deles é o recurso especial julgado pelo STJ, no caso conhecido como Chacina da Candelária. O segundo é o recurso especial julgado pelo STJ do leading case da Ida Cury, e o terceiro trata do recurso extraordinário com repercussão geral, reconhecida pelo STF, interposto pelos familiares da Ida Cury em face da decisão do STJ. Então, para entender cada um desses casos, primeiro eu vou pedir ao Jusiá que faça um resumo de cada julgado para que eu possa ter uma visão mais abrangente sobre os fatos, fundamentos e teses fixadas de cada decisão. Então, peço para Jusiá: faça um resumo dos casos anexados, identificando os elementos fáticos do caso, os fundamentos normativos e teses fixadas em cada um deles. Olha que interessante, Jusiá recupera corretamente os julgados anexados e é capaz de validá-los na sua base de dados. Um ponto que eu vou me aprofundar mais na próxima aula e que a Marina vai explicar na sua aula sobre como no JUS garantimos a confiança e a autoridade das nossas respostas. Ainda sobre a funcionalidade de casos, algo que vale a pena destacar é a possibilidade de renomear, remover do caso ou excluir uma conversa. Existe uma diferença importante aqui entre remover uma conversa de dentro do caso e excluir uma conversa. Quando eu removo a conversa, ela continua existindo fora do caso, mas não é mais considerada como contexto das minhas interações dentro dele. Mas se eu excluo a conversa do caso, isso quer dizer que eu não consigo mais visualizá-la dentro ou fora da pasta de casos. Mas o contexto inserido nela continua sendo considerado nas próximas interações dentro do caso, porque a informação já foi internalizada pela memória. Bom, continuando no estudo, em uma nova conversa dentro da pasta do meu caso, quero comparar cada julgado para que eu consiga entender a interpretação do direito ao esquecimento em cada um, especialmente a ponderação que é feita entre direitos fundamentais, liberdade de expressão e acesso à informação de um lado e os direitos da personalidade do outro. Então vou aqui, já criei uma conversa, clico nela e pergunto para o Jusiá: compare os 3 casos anexados, identificando as semelhanças e diferenças das bases normativas, dos argumentos jurídicos e das teses fixadas. Em especial, destaque os parâmetros e eventuais standards utilizados pelos tribunais na ponderação de direitos fundamentais envolvidos. E a saída é sensacional para um estudo dirigido, uma tabela comparativa dos julgamentos e uma análise descritiva das semelhanças e diferenças definidas em tópicos. Agora eu quero aprofundar no julgamento do STF, especialmente nos votos de cada ministro, porque é aqui que ele ganha mais densidade interpretativa. Para isso, eu vou abrir uma nova conversa dentro de casos e pedir ao Jusiá para transformar esse julgamento em um mapa de votos. Isso é muito útil, porque sintetiza os argumentos e teses de cada ministro e permite o consumo da decisão de forma mais eficiente, sem perder qualidade. Então eu pergunto para o Jusiá:
Transforme o julgamento do recurso especial 1010-606 em um mapa do voto de cada ministro, com a apresentação dos principais argumentos envolvidos e teses jurídicas fixadas em cada voto. Apresente o resultado final do julgamento, identificando como cada ministro se posicionou em relação ao voto do relator. E olha que legal esse resultado. Tem a tese que foi fixada pelo STF e o mapa do voto de cada ministro, do Dias Toffoli e de todos os ministros que acompanharam o relator, sendo indicado exatamente o que eles não concordaram com o relator em cada um dos seus votos. O Jusiá também apontou o voto divergente e qual foi a posição do ministro em relação à divergência com o relator. Por fim, ele também trouxe quais são outras posições e aqui ele traz o resumo da votação. Por fim, vamos ver um resumo do que apresentamos nessa aula? Mostramos como o Jusiá pode ajudar no estudo de leading case de forma mais organizada e contextualizada, usando como exemplo 3 julgados centrais sobre o direito ao esquecimento. A partir da funcionalidade de casos, foi possível reunir os documentos em um mesmo ambiente, manter o contexto das interações e avançar na análise em diferentes conversas sem perder a continuidade do estudo. Ao longo da aula, destacamos saídas muito úteis para pesquisa e revisão, como resumo estruturado dos julgados e a comparação entre decisões por meio de um mapa de voto. Na próxima aula, nós vamos usar o Jusiá para a gente complementar essa pesquisa jurisprudencial para entender como que os tribunais estão interpretando os julgamentos do STF e do STJ sobre o tema do direito ao esquecimento.